Você vai ouvir agora uma poderosa mensagem pregada pelo homem de Deus, o pastor Rodrigo Ribeiro. Creia que Deus falará contigo e deixe o Espírito de Deus falar ao teu coração. Pegue a palavra do Senhor. Abram comigo no livro do Êxodo, capítulo 37, versículo 1. Livro do Êxodo, capítulo 37. Nós vamos ler o versículo 1. Dê uma olhadinha para a pessoa que está perto de você. Veja se ela está sem a palavra, se ela estiver sem escritura. Divida com ela a leitura para que ela possa ler. Todos acharam? Está escrito assim: fez Bezalel, isso, Êxodo 37, amém? Fez também Bezalel a arca de madeira de cetim. O seu comprimento era de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado, e a sua altura de 1,5 côvado. E cobriu-a de ouro puro por dentro e por fora, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. E fundiu-lhe 4 argolas de ouro aos seus 4 cantos, num lado 2, e no outro lado 2 argolas. E fez varais de madeira de cetim, e os cobriu de ouro, e meteu os varais pelas argolas aos lados da arca, para levar a arca. Amém? Vou ler mais uma vez. Fez também Bezalel a arca de madeira de cetim. O seu comprimento era de 2,5 côvados, a sua largura de 1,5 côvado, e a sua altura de 1,5 côvado. E cobriu-a de ouro puro por dentro e por fora. E fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. E fundiu-lhe 4 argolas de ouro aos seus 4 cantos, num lado 2 e no outro lado 2 argolas. E fez varais de madeira de cetim, e os cobriu de ouro, e meteu os varais pelas argolas aos lados da arca, para levar a arca. Amém? Agora eu vou ler e você vai repetir comigo bem alto e bem forte. Vamos lá? Fez também Bezalel a arca de madeira de cetim. O seu comprimento era de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado, e a sua altura de 1,5 côvado. E cobriu-a de ouro puro por dentro e por fora. E fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Mais alto. E fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. E fundiu-lhe 4 argolas de ouro aos seus 4 cantos. Num lado 2 e no outro lado 2 argolas. E fez varais de madeira de cetim, e os cobriu de ouro, e meteu os varais pelas argolas aos lados da arca, para levar a arca. Amém? Você acredita que essa palavra é de Deus? Quem crê que o Senhor vai falar conosco hoje? Então coloque a Bíblia sobre o teu assento. Vamos dar uma linda salva de palmas. Vamos aplaudir mais esta palavra. Isso. Enquanto você aplaude, diga glória, glória, glória a Deus. Diga glória, glória a ti, Senhor. Vai
glorificando. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, nós estamos aqui no lugar santo, no santo altar, para ouvirmos a Tua palavra. Vem agora com Teu Espírito Santo. Tome o lugar do mensageiro, tome a boca do pregador. O homem não precisa aparecer, o homem não é nada. Então vem com Teu Espírito e usa o Teu servo e envia a Tua palavra, autoridade, e que a Tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Por gentileza, podeis tomar o assento. Conta-nos a Escritura que Deus deu ordem para Moisés, através de um homem chamado Bezalel, construir uma arca de madeira de cetim, que também quer dizer madeira de acácia, e que colocasse dentro desta arca as tábuas da lei, o maná que havia descido do céu e a vara de Arão que floresceu. E essa arca tinha que ser de madeira de cetim, que também quer dizer madeira de acácia. Além da arca, Deus também ordenou que fizessem varais, que ficassem presos a ela, por 4 argolas de ouro. E esses varais também tinham que ser de madeira de acácia. Não podia ser de outra madeira. E depois que a madeira fosse trabalhada, moldada, aplanada, essa madeira tinha que receber uma cobertura de ouro, totalmente coberta de ouro, por fora e por dentro da arca. E nos 2 varais, não só na arca, mas também nos 2 varais que levariam a arca. Em cima da arca havia o propiciatório, uma tampa também de ouro, com 2 querubins de asas viradas um para o outro. E os querubins tinham que ser de ouro puro. O querubim era a única peça que deveria ser totalmente de ouro puro e não podia ser de madeira de acácia. O querubim tinha que ser só de ouro, ouro puro, ouro maciço. Não podia ser de madeira de acácia. E já já você vai entender por quê. Vamos compreender isso aqui, amados. A arca era um símbolo da presença de Deus. Ela levaria os 3 testemunhos mais importantes que Israel obteve no deserto, da presença de Deus, que era o maná que tinha descido do céu, tinha um potinho com maná, era também as tábuas da lei, onde Moisés lá no Monte Sinai havia recebido de Deus os 10 mandamentos, e também a vara de Arão que havia florescido. Então esses eram os 3 utensílios mais importantes que a arca deveria carregar. E o que é interessante é que tudo isso já tinha um significado. Já era uma grande ilustração que Deus estava fazendo para nos mostrar coisas que aconteceriam no futuro. A vara que levava a arca, comece a anotar isso. A vara que levava a arca, a vara de madeira de cetim, madeira de acácia, revestida de ouro, éramos nós. Anote isso aí. Esta vara éramos nós. Nós fomos escolhidos para carregarmos aqui na terra a presença de Deus. A arca era a presença de Deus. Dentro da arca havia o maná, que era o pão que desceu do céu, não é? As tábuas da lei e a vara de Arão que floresceu. Anote isso aí. Além dos varais, havia também o santuário. O santuário era aquela peça de caixote onde levava os 3 testemunhos. Deus também nos assemelha, nos compara ao santuário. Você é um santuário de Deus aqui na terra.
E você tem que carregar esses 3 utensílios que havia dentro da arca. E o que esses utensílios representavam? Bom, o maná representa o pão vivo que desceu do céu. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desce do céu e dá vida ao mundo. O maná era um símbolo do próprio Senhor. As tábuas da lei representavam a justiça de Deus na terra. A lei do Senhor, a justiça, a ordem que Deus estaria levando ao mundo. E a vara de Arão que havia florescido representava o ministério de Jesus Cristo aqui na terra, florescente como a vara de Arão que também havia florescido. Um ministério próspero, um ministério florescente, que daria muitos frutos. Sobre a arca havia o propiciatório, aquela tampa de ouro, indicando Deus propício ao homem. Entenda isso. O propiciatório indicava Deus propício ao homem. Em cima do propiciatório se derramava o sangue de um animal inocente. Quando os sacerdotes iriam clamar a Deus por perdão, por misericórdia, por causa de algum pecado que o povo tivesse cometido, eles tinham que sacrificar um cordeiro em cima do propiciatório. O sangue tinha que ser derramado ali entre os 2 querubins. O sangue derramado era o sangue de Jesus. Então tudo aqui já tinha um significado. Até aqui quem está entendendo, diga glória a Deus. As argolas de ouro eram 4 que prendiam a arca aos varais, ligavam a arca aos varais. Isso simbolizava a aliança, o elo que ligava Deus aos homens. Aqueles elos de ouro prendendo a vara, a arca, era um elo que simbolizava a aliança de Deus com o homem. O elo de Deus com o homem, um elo de ouro. O ouro representa a realeza, a glória. Um elo que não se quebraria facilmente. E por que 4 argolas? 4 cantos do mundo. Deus estava fazendo uma aliança com todo o povo que servisse a Ele nos 4 cantos do mundo. Amém, gente? Glória a Deus. Estes varais, juntamente com o santuário, tinham que ser obrigatoriamente feitos de madeira de acácia. Não podia ser madeira de cedro, não podia ser madeira de palmeira e nem poderia ser madeira de figueira. Tinha que ser obrigatoriamente de acácia. Mas por que Deus escolheu a madeira de acácia? Por que Deus fez isso? Me explica, pastor. Essa madeira, amados, ela é extremamente resistente. É uma madeira que inseto nenhum consegue perfurar. Nem o cortador, nem o migrador, nem o destruidor, eles conseguem penetrar, porque ela é muito resistente a insetos. Essa madeira representa o homem aqui na terra. Deus sabe que o homem é forte. Deus sabe que o homem é resistente. A madeira de acácia representa o homem na sua essência, imagem e semelhança de Deus. Deus já sabia da tua resistência. Muito antes de você conhecer a Ele, Ele já conhecia você. Ele já tinha escolhido você. Jesus disse: não foi vocês que escolheram a mim, mas eu escolhi vocês. A acácia é uma árvore que nasce no deserto do Sinai. E ela vai crescendo ali naquele deserto, sobrevivendo debaixo de altas temperaturas. Isso mostra que Deus escolhe as pessoas certas para carregarem a sua presença aqui na terra. E para serem o seu santuário também. Deus, Ele não quer escolher pessoas fracas. Pessoas que não aguentam tribulações, aflições, que não aguentam o sol quente. Deus quer pessoas que aguentem altas temperaturas aqui na terra. Pessoas capazes de crescer no meio do deserto, como a acácia também crescia. Deus, Ele quer que você hoje, amado, seja a madeira de acácia que Ele vai escolher nesse lugar. Deus, Ele quer que você seja forte o suficiente para crescer, ainda que seja no meio de um deserto. Oh glória, aleluia. A acácia
ela tem capacidade de crescer até no deserto. Talvez você não sabia disso, mas você tem capacidade dentro de você. Você tem poder dentro de você. Talvez você não sabia disso, mas você é forte o suficiente para crescer em qualquer situação, em qualquer ambiente, até no meio de um deserto. E Deus já conhece essa tua característica. Deus já sabia quem você era. Essa madeira não é uma madeira nobre. Entenda o que eu estou te dizendo, amados. A madeira de acácia não é uma madeira grande, uma madeira nobre, uma madeira cara. Na verdade, ela é a pior madeira para se trabalhar. Ninguém gosta de trabalhar com acácia. É uma madeira dura, é uma madeira resistente, é uma madeira cheia de tortuosidades. Ela cresce toda torta no deserto. É uma madeira cheia de nós. Só dá na península do Sinai. Você não encontra essa acácia em nenhuma outra parte do mundo. Ela só nasce na península do Sinai, no deserto do Sinai. Ela é horrível, essa madeira não presta, essa madeira é ruim mesmo de trabalhar. E além disso, ela é cheia de espinhos e só brota ali no deserto. Puxa, pastor, a madeira é ruim? É. E Deus escolheu ela mesmo assim? Sim. Parece até uma ironia, né? Ao invés de Deus mandar buscar madeira nobre para fazer carregar o seu santuário, ao invés de Deus mandar buscar uma madeira nobre para fazer o seu próprio santuário, Ele manda o seu servo Bezalel carregar madeira de acácia. Ele manda Bezalel fazer as varas e o seu santuário de madeira de acácia. A madeira dura do deserto, a madeira torta do deserto, a madeira cheia de nós do deserto, a pior madeira que havia naquela região. Deus manda escolher essa madeira. E quem crê que isso também tem um significado? Diga glória a Deus. Sabe qual é o significado, amados? A acácia representa o homem na sua essência, o homem pecador, o homem cheio de defeitos, cheio de nós. O pecado colocou vários nós no nosso caráter. O homem cheio de tortuosidades, o homem ele cresce torto, ele nasce numa terra torta. O mundo representa o deserto. Mas Deus mesmo assim escolhe o homem para carregar a sua presença aqui na terra. Deus mesmo assim escolhe o homem para ser o seu santuário aqui na terra. E eu posso dizer uma coisa: Bezalel foi o homem que foi lá tirar a acácia do deserto para transformá-la em utensílio de Deus. Deus está levantando aqui hoje Bezaléis, pessoas com capacidades espirituais de transformar madeira de acácia em utensílio sagrado. Deus vai te usar para transformar o teu marido, o teu filho, até em utensílios que levarão a glória de Deus. Vamos aplaudir esse Deus. Diga amém, Jesus. Diga amém, Senhor. Oh, glória. É para isso que Deus nos envia, para trabalharmos em madeira de acácia, madeira torta. Diga, Deus quer me usar como Ele usou a Bezalel. Bezalel foi o construtor da arca. Deus quer te usar como Ele usou a Bezalel. E não pense você, meu amado, que Ele vai colocar na tua vida madeira nobre, não. Não pensa você que Ele vai colocar no teu caminho palmeira, não. Que Ele vai colocar figueira, não. Você vai se encontrar com muitas acácias na vida. Você vai se encontrar com muitas madeiras tortas, cheias de nós, cheias de problemas. Mas isso não é o problema, porque Ele já capacitou você com o Espírito Santo. Você vai conseguir moldar essas pessoas e transformá-las em santuário do Deus Altíssimo. Oh glória! Bezalel, cheio do Espírito Santo e de sabedoria e de habilidade, começa a trabalhar nessa madeira, madeira de acácia. E Deus vai dando a ele capacidade, Deus vai dando a ele revelações, e ele começa a fazer, a talhar, começa a moldar, e começa a fazer do jeito dele, até transformar essa madeira em 2 varais, que serviriam para levar a presença de Deus. Ele corta tábuas, tira o nó, aplana,
e faz daquelas tábuas o tabernáculo de Deus, que levaria o maná, que levaria a vara de Arão e que levaria as tábuas da justiça. É assim também que o Senhor faz, amada. Deus, ele tira o pecador do mundo lá fora. O homem estava lá igual uma madeira de acácia, crescendo no deserto, torto e cheio de nó. Deus pega ele, coloca ele nas mãos de um Bezalel. Deus coloca ele nas mãos de um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. E esse homem de Deus começa a trabalhar na vida dessa madeira. Começa a planar essa madeira e começa a moldar essa madeira. E quando essa madeira está pronta, aí essa madeira, que antes era uma madeira ruim, uma madeira dura, torta, agora vai servir para carregar, primeiro, o maná, Jesus Cristo. Segundo, a tábua da lei, a palavra de Deus. E terceiro, o ministério florescente de Jesus aqui na terra. Oh, glória! Meu amado, Jesus quer escolher hoje madeiras de acácia aqui nesse lugar. Deus sabe do teu caráter, Deus sabe o que você fez de errado, Deus sabe aonde você nasceu, mas Ele não abre mão de você. Ele vê alguma qualidade em você tão boa, que vai servir para fazer a obra dEle aqui na terra. Porque sabe para quem que Deus está olhando? Para as madeiras de acácia. Por que que Deus escolheu para fazer o seu santuário e os seus varais madeira de acácia? Por quê? Porque Ele está olhando para as madeiras de acácia. Jesus não veio, amados, o Espírito Santo não veio para trabalhar em madeira nobre, em madeira que já está curada, que já está boa, que está perfeita, em madeira valiosa. Ele veio para trabalhar em madeira ruim, em madeira torta mesmo, cheia de nós, cheia de defeitos. Uma vez Jesus estava comendo na casa de Mateus, e ali Mateus ainda não era convertido. Mateus tinha muitos amigos publicanos, amigos ladrões. Mateus era publicano também. E ali comendo junto com Mateus, começaram a chegar um monte de amigos de Mateus. E eles foram se assentando na mesa junto com Jesus, mas só pessoas da pior qualidade. Ladrões, prostitutos, devassos, beberrões, foram se assentando na mesa ali com Jesus. Eu imagino Mateus dizendo, para os seus amigos, não falem palavrão, hein? Eu estou aqui com Jesus do meu lado. Não venham falar de roubos, não venham falar de estelionato, não venham falar de coisas erradas, hein? Porque hoje eu estou recebendo a presença de Jesus, um homem santo, hein? Então fiquem quietinhos, olha os modos, hein? E Jesus ali sentando e comendo com eles. Lá fora os fariseus começaram a julgá-lo. Começaram a dizer, esse aí diz que é profeta, mas senta com pecadores. Esse aí diz que é profeta, comendo com os pecadores, falando com o pecador. É assim que ele diz que é o Messias? Aí Jesus deu uma bronca naqueles fariseus. E olha o que Jesus disse. Mateus, capítulo 9, versículo 11. Vamos lá. Mostrando que ele veio para as madeiras de acácia. Ele não veio para madeira nobre. Mateus capítulo 9. Versículo de número 12. Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhes, não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa, misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim para chamar os justos, eu não vim para madeira nobre, eu não vim para cedros, eu não vim para palmeiras, eu não vim para figueiras, mas aos pecadores, ao arrependimento. Jesus veio à terra para meu pai não é convertido, minha mãe não é convertida, meu marido não é convertido. Poxa vida, olha só o local onde eu trabalho. Meu patrão é espírita, o meu colega de trabalho é católico, o outro aqui nem se fala, nem religião tem. Puxa, eu não dou sorte mesmo. Eu não dou sorte em lugar nenhum. Não, meu amado, você dá sorte sim. Porque Deus está te colocando madeira de acácia para você trabalhar em cima deles.
Deus está colocando na tua vida a madeira certa, e Ele já te deu capacitação certa para trabalhar nesse tipo de madeira. Oh glória, madeira nobre é muito fácil trabalhar. Eu quero ver talhar madeira de acácia. Fala para a pessoa do seu lado, eu quero ver você moldar a tua família. Amém, gente? É isso que eu quero ver. Uma vez, Jesus teve um encontro com um homem que era uma madeira de acácia. E que esse homem não tinha nada com Deus. Estava totalmente atribulado, totalmente endemoniado. Era uma madeira de acácia crescendo num deserto. Jesus com ele. Jesus teve que com uma missão de cortar uma madeira de acácia que estava lá, crescendo torta, cheia de nós, e transformá-la em um santuário da glória de Deus. Vamos ver isso aqui? Marcos capítulo 5, versículo 1. É a história que mais se assemelha. Essa é a vontade de Deus para a tua vida. Marcos 5. E assim que você achar, diga amém. Diz assim: e chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Jesus, quando pisou o pé na terra de Gadara, veio até ele um homem cheio de demônios, um homem tão possesso de demônios, que nem com algemas, cadeias conseguiam amarrá-lo, porque ele esmigalhava as algemas, ele urrava, ele surrava todo mundo, morava nos sepulcros. Veja aqui no versículo 4, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Olha o que o demônio fazia com essa pessoa. Quer dizer, estava sendo maltratado. Satanás ali estava conseguindo fazer ele crescer torto, cheio de nós, feio. Aquele homem estava crescendo envergonhado, humilhado, estava no meio de um deserto. Aquele homem, amados, para muita gente não tinha mais jeito. Para muita gente era um caso perdido. Aquele homem para muita gente era só mais um louco. Mas para Jesus, Jesus olhou para ele e viu nele os varais que carregariam a sua presença. Jesus olhou para ele e viu o tabernáculo banhado de ouro. Jesus olhou para ele e disse: ele vai ser o meu discípulo. Foi até lá. Os demônios começaram a gritar: por favor, não nos tire daqui. Porque os demônios são atormentados por Jesus. Jesus ordenou que toda aquela legião saísse dele. Quando Jesus viu que o homem estava curado, liberto, totalmente restaurado, que não tinha mais demônio nenhum, Jesus olhou para ele e disse: agora vai, prega a palavra de Deus, prega para a tua casa, prega para a tua família e prega para a tua terra, porque você não é mais uma madeira de acácia do deserto, agora você é os varais que carregam a minha presença, agora você é o próprio santuário de Deus aqui na terra. Veja comigo aqui como ficou esse homem depois que Jesus o libertou. Versículo 15: e foram ter com Jesus e viram o endemoninhado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Assentado, mas o que? Vestido e em perfeito juízo. Parecia aquele homem de antes? Sim ou não? Quando a madeira de acácia era tirada do deserto e transformada em utensílio sagrado, ela se parecia com a madeira de antes? Não, porque ela estava coberta de ouro.
Deus hoje tem uma obra de transformação na tua vida. Deus vai te tirar desse deserto que é o mundo lá fora, vai aplanar você com o Espírito Santo e vai revestir você com o ouro da sua glória. Ninguém vai perceber, ninguém, meu amado, vai olhar para você e perceber pecado algum, porque hoje Deus está te revestindo de glória. Quem toma posse, diga glória a Deus. Vamos aplaudir bem forte. Ninguém vai entender o que Deus vai fazer na tua vida. A mudança será da água para o vinho. Recebe isso em nome de Jesus, amado. Oh, glória. Coisa tremenda. Por que Deus escolheu a madeira de acácia para trabalhar? Por um simples fato, por uma simples razão. Para mostrar que Ele é especialista em pegar coisas tortas e endireitá-las. Por que Deus escolheu a madeira de acácia? Porque Ele é especialista em pegar coisas feias e transformá-las em coisas belas. Ele é especialista em pegar nós e aplaná-los. Deus escolhe a madeira de acácia para mostrar para os homens lá fora que é Ele que transforma qualquer coisa. É Ele que transforma o ser humano. É Ele que pega uma pessoa torta e transforma ela em um utensílio sagrado. Veja comigo aqui em 1 Coríntios, vamos lá. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu assim, 1 Coríntios, versículo 27. Primeira Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis. Vil é uma coisa desprezível. Ninguém queria saber da madeira de acácia. Ela ficava crescendo no deserto, torta. A madeira horrível que ninguém queria trabalhar com ela. Deus escolheu aquela madeira para carregar a sua presença, para ser o próprio santuário. E Deus escolheu as coisas desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Sabe o que é isso? Deus escolheu aquela pessoa que era desprezada, aquela pessoa que era esquecida, aquela pessoa que não era nada, que estava num deserto. Deus escolheu aquela pessoa horrível, que ninguém queria saber de trabalhar com ela. Deus escolheu a tua vida, ainda que todos tivessem te abandonado. Deus foi lá no deserto e escolheu você. E não pode ser outra madeira, tem que ser você. Pastor, mas eu estou cheia de nós, eu estou cheio de tortuosidades, eu sou uma madeira dura, feia, cheia de pecados. Não interessa, isso não é problema, porque Deus me revestiu como a Bezalel, e eu estou aqui para aplanar você, para moldar você. Deus me deu o Espírito Santo para fazer de você um utensílio da glória de Deus nessa terra. Você vai carregar a presença dEle, e o meu trabalho é transformar você nisso. Pode aplaudir bem forte o Senhor. Oh, glórias! Aleluia! Aqui está a figura de cada um de nós, amados. É exatamente isso que Ele quer fazer com as nossas vidas. Ele quer pegar o vil, o natural, o profano e transformar em santo. Deus gosta de trabalhar em madeiras de acácia. Deus gosta. E Deus colocou um Bezalel aqui hoje, e Ele encheu esse Bezalel com o Espírito Santo. E eu estou aqui, meu amado, para trabalhar na tua vida. Eu sei que vai ser duro, vai ser difícil, porque você não é uma madeira muito nobre. Mas eu também um dia também não fui. Eu também não era uma madeira nobre, e alguém trabalhou na minha vida. O Espírito Santo te ama do jeito que você é. Oh, glória, aleluia. Porque toda acácia
tem que se tornar santuário. Por que Deus faz isso? Está aqui no versículo 29. Para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Amém? Por isso que Deus pega as madeiras de acácia. Para que ninguém fique dizendo: não, eu fui escolhido porque eu sou rico. Eu fui escolhido porque eu sou bonito. Eu fui escolhido por Deus porque eu tenho faculdade de teologia. Eu fui escolhido por Deus porque eu sou alto. Eu fui escolhido por Deus porque eu não peco. Então você não foi escolhido, porque Deus está escolhendo acácias. Amém? Fala para a pessoa do teu lado: Deus está escolhendo acácias. E eu fui levantado por Deus para ir até o deserto e tirar você de lá. Você não veio aqui à toa. Você é fruto das minhas orações. Agora que você está aqui, você precisa ser cortado. Eu preciso lançar o machado na tua raiz e te tirar do mundo. Eu tenho que cortar a tua raiz de origem. Eu não posso deixar você no deserto. Não dá para mim trabalhar em você lá. Eu tenho que tirar você de lá. Este é o trabalho dos Bezaléis, dos homens e mulheres de Deus que foram cheios do Espírito Santo. Esse é o nosso trabalho. Cortar as acácias tortas e defeituosas que estão no deserto. Amém, amados? Porque qualquer um que se dispõe a ser santuário, qualquer um que se dispõe a carregar a presença de Deus na terra, tem que perder o contato com a vida velha do deserto. Você tem que deixar eu cortar a tua raiz e te trazer para cá, porque é aqui que eu tenho que moldar você e transformar você num utensílio sagrado para a glória de Deus. Pastor, como é que eu faço para sair do deserto? Como é que eu faço para te deixar me arrancar do deserto? Colossenses 3. Vamos comigo lá. Colossenses 3. Você acredita mesmo que assim como Deus ungiu a Bezalel para trabalhar nessas madeiras, para fazer delas o santuário dele, você acredita que Deus também me encheu para trabalhar na tua vida, para abençoar a tua vida? Então tome posse dessa palavra. Eu estou falando isso sem nenhuma pretensão. Colossenses capítulo 3. Vê se a pessoa do teu lado conseguiu achar. Pastor, tem uma pessoa aqui que não está achando, então ajuda ela. Versículo de número 8. Está escrito assim. Quem achou, diga amém. Mas agora, não pode ser depois não, meu amado. É agora que eu estou indo até você aí com o machado na mão. Agora, despojai-vos também de tudo. Da ira. Joga essa ira que está no teu coração fora. Isso é coisa do deserto. Isso fez você crescer torto. Despojai-vos da cólera. Essa cólera que você sente no coração por pessoas que te fizeram mal, estão causando nós no teu caráter. Despojai-vos da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Você tem que cortar tudo isso, meu amado, para ser trabalhado. E não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem, com seus efeitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Oh glória! Versículo 13. Suportando-vos uns aos outros, e perdoando-vos uns aos outros. E se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Você quer ser uma madeira de acácia na minha mão? E na mão do Espírito Santo? Então é hora de se deixar ser cortado. É hora de você cortar da tua vida o pecado, o mundo, a ira, a contenda. Diga glória a Deus por isso, amados. É hora de deixar, meu querido. Se você está no deserto, você tem que deixar o homem de Deus, cheio do Espírito Santo, te cortar daí e te trazer para a presença de Deus, para trabalhar em você. Depois de cortado,
Você tem que se deixar moldar por aqueles que Deus encheu com o Espírito Santo para te fazer santuário. Pastor, eu já fui cortado, já não estou mais no mundo. Então por que você não está deixando o homem de Deus moldar você? Por que às vezes quando o homem de Deus prega uma palavra você não cumpre? Você não obedece? Por que às vezes quando o homem de Deus está ali tentando talhar você para te fazer um santuário, você endurece, você geme, reclama e fala mal? Nem parece que você foi cortado. Quando a madeira era cortada do deserto, ela morria, meus amados. E ela estava se entregando nas mãos de Bezalel. O Espírito Santo, Ele quer trabalhar na tua vida através de mim. Mas você tem que morrer para o mundo. E tem que parar de reclamar. Glória a Deus, igreja. Quando Bezalel falar para você, você tem que vir mais para a igreja quarta-feira para carregar a presença do Espírito Santo. Venha. Quando Bezalel falar para você, você tem que parar de mentir, sair do mundo, abandonar as coisas do mundo. Faça isso. Quando Bezalel aqui no altar falar para você que você tem que ser fiel no dízimo e na oferta, faça isso. Porque esse Bezalel que está aqui recebeu a responsabilidade de transformar você em santuário do Deus Altíssimo. Você é o varal que Deus escolheu para revestir de ouro e carregar a sua presença. Oh glória, diga amém, Jesus. Aleluia, Deus. Você quer ser santuário e levar a presença de Deus? Quem quer? Então aceite alguns sacrifícios. Hebreus capítulo 13, versículo 16. Já estamos terminando. Hebreus 13. Vamos comigo lá. Versículo 16. Está escrito assim: e não vos esqueçais da beneficência e comunicação. Não se esqueça de fazer o bem e de ser uma pessoa comunicável, amiga, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Faça o bem, se comunica mais, conversa mais, faça amizade com seu pastor, porque de tais sacrifícios Deus se agrada. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por sua alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Eu vou te falar uma coisa, meu amado. Eu vou abrir o meu coração para você, mas tem horas que eu ando talhando algumas madeiras de acácia com dor. Eu gemo, às vezes até choro. Tem horas que eu vejo que a madeira é dura, que não é fácil. Tem horas que ela lança uma farpa em mim. Você acha que isso é fácil? Eu estou aqui para fazer de você uma madeira de acácia que vai levar a glória de Deus, que vai ser o santuário de Deus. A madeira de acácia tinha espinhos. Tem horas que a gente se espeta. Não é fácil, amados. Amém, igreja? Glória a Deus. Mas sabe por que você tem que deixar esse homem de Deus moldar você através do Espírito Santo? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque depois que Deus moldar você, depois que Deus aplanar você, tirar os nós, tirar a tortuosidade, depois que você estiver perfeita na mão do Bezalel, sabe o que vai acontecer? Deus vai derramar ouro sobre a tua vida. Deus vai te cobrir com ouro. Ouro representa a glória, a realeza. Depois que você estiver bem moldado, bem aplanado, Deus vai te cobrir com ouro, e o ouro santo. Deus vai te revestir com o sangue de Jesus Cristo, que vai cobrir todas as tuas imperfeições e vai te transformar em um utensílio santo da casa dele. Oh glória, aleluia, oh glória. O ouro representa a glória que há no sangue de Jesus, a cobertura que esconde as nossas imperfeições. Ouro representa a realeza. Um dia, amados, seremos revestidos de glória. Por isso que os querubins,
não podiam ser de madeira de acácia. Os querubins tinham que ser de ouro maciço. Sabe por quê? Porque os querubins são anjos de Deus. Os querubins não possuem pecado. Os querubins são pura glória. Mas nós que somos homens, nós podemos até ter uma cobertura de glória, mas no fundo, temos que nos lembrar que nós viemos do deserto, que nós éramos acácias. Nós somos acácias, mas um dia teremos a mesma glória que um querubim que está no céu tem. Um dia teremos a mesma cobertura de poder que um anjo de Deus tem. Um dia teremos. E aí, quando formos revestidos de ouro, do poder de Deus, da glória de Deus, ficaremos parecidos uns com os outros, e com Cristo, e com os seres celestiais que há no céu. E seremos todos de uma só cor, a cor do ouro, dourados da presença de Deus. Amém? Vamos ficar de pé e vamos aplaudir bem forte. Diga glória a Deus. Oh glória. Diga glória a Jesus. Meu amado, coloque a mão direita sobre o teu coração. Feche os teus olhos. Eu quero que você leve o teu pensamento a Deus. Leve o teu pensamento ao Senhor. Deus poderia ter escolhido qualquer outra madeira para carregar o seu santuário e para servir de santuário. Ele podia muito bem ter escolhido os cedros do Líbano, os nobres, a palmeira da nobre, a figueira. Ele não colheu essa ordem mesmo. Os varais, os muitos, tem que ser de madeira de acácia. Mas com essa fornamento, a graça é a pior madeira que existe. Essa é ruim, é dolorosa, é genosa. Quem trabalha com o Senhor? Essa madeira que só terra. E Deus falou: é ela que eu quero. É ela que eu quero. O que o outro, Deus tem assim. Eu e você, semos no deserto, brotamos daquela terra. Somos próprios do deserto, próprios lá. Mas Ele escolheu assim. E eu disse que o Bezalel. E eu estou disposto a trabalhar em você e transformar você numa madeira nobre. E pode ter certeza que você vai ficar a melhor madeira. Não porque eu tenho poder em mim mesmo, mas porque sobre a minha vida há o Espírito Santo de Deus. E é Ele que vai me capacitar para tirar as tortuosidades da tua vida, para endireitar a tua vida, para aplanar você, para te tirar os nós. Deus quer fazer contigo o mesmo que Ele fez com aquele endemoniado de Gadara. Deus quer libertar você, transformar você, para que você torne-se um discípulo dele. Aquele endemoniado de Gadara foi pregar a palavra, e diz a Escritura que ele ganhou Decápolis para Deus. Ele pregou em Decápolis e ganhou Decápolis. Talvez você diga: pastor, mas ele ganhou só uma cidade? Não. Decápolis são 10 cidades, 10, que ficam ao redor do mar da Galileia. Aquele homem que antes era um endemoniado, agora já era um discípulo de Jesus. Ganhou 10 cidades só primeiro. Ganhou 10 cidades só de primeira. Mas eles têm que já acostumado. Pastor, eu quero hoje caminhar para Jesus. Eu quero ter Jesus com quadros de estado. Trabalhar em mim. Em reveste com ouro. Você quer? Você quer receber Jesus Cristo como o único, exclusivo e suficiente e eterno Salvador? Levanta a mão direita que eu quero orar por você. Levanta a mão, isso, levanta a mão que eu vou orar. Pode levantar a mão, eu vou orar. Isso, os obreiros fiquem bem atentos, isso. Você que levanta a mão, eu posso orar com você aqui na frente. Não, você estamos aqui, fechando, ligam, um Brasil. Parabéns, parabéns, fica aqui, parabéns. Deus, fica aqui orar. Você que lugar, e pastor, eu gosto. Me disse aí caminho. Um dia, pastor, Deus orou em mim. Já mais moldado, mas eu gemi muito, reclamei muito, murmuro muito. Eu sei que ainda ficar no deserto. Então, voltar ação, Espírito Santo. Pode voltar. Ou você fica no deserto, no deserto. Com uma madeira em valor, com uma madeira cheia de nós, isso fica certo. Mas Deus está aqui. Eu garanto que se a falasse, muitas árvores naquela época teriam dito: não, Senhor, dá essa oportunidade para mim, que sou o cedro do Líbano. Dá essa oportunidade para mim, que sou a palmeira.
A natureza ficou revoltada, mas o mundo pode ficar revoltado. Deus escolheu você. Então, se você quer voltar para Jesus, sai do teu lugar e vem aqui à frente. Todos que estão afastados, venham. Ou você que diz: pastor, eu estou firme, pastor, mas tem horas que eu me sinto fraco na fé, dá vontade de desistir, dá vontade de abandonar. Sai do teu lugar, vem cá na frente. Vamos aplaudir o Senhor. Vem. Pastor, tem horas que dá vontade de jogar tudo para o alto. Venha. Não, você não vai fazer isso não, porque você é uma madeira resistente. Você é madeira resistente, madeira forte. Não foi à toa que Deus te escolheu, meu querido. Você é uma madeira forte. A igreja vai estender as mãos para cá. Você que está aqui comigo, só se você puder, dobra o joelho junto comigo. Eu vou dobrar o meu também. Isso. Isso, igreja, estenda as mãos. Você que está aqui, coloque a mão direita sobre o teu coração e ore comigo dizendo: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra e eu entendi que assim como Bezalel escolheu madeiras de acácia por ordem de Deus para transformá-las em santuário, assim também o Senhor usou o homem de Deus para me escolher, para trabalhar na minha vida e me transformar no santuário do Deus Altíssimo, que vai carregar a sua presença, coberto de ouro, de glória, por toda a terra. A partir de hoje, eu lhe deixo cortar as minhas raízes, me tirar do deserto. Eu não quero mais contato com aquela vida que eu levava no deserto. Eu quero ser talhado, moldado, aplanado, para servir de santuário, para servir de varais que carregarão a tua arca. Perdoe os meus pecados, me cobre, me reveste com um ouro puro, em nome de Jesus, e tapa as minhas imperfeições, porque eu quero ser parecido contigo, ó Deus Altíssimo. Eu recebo o Senhor Jesus como meu único, exclusivo, suficiente e eterno Salvador da minha vida. Amém. Você acabou de ouvir uma linda mensagem pregada pelo homem de Deus, pastor Rodrigo Ribeiro. Ouça também as mensagens As 7 Qualidades de Davi e o Arrebatamento, ou As Leis da Guerra e os 4 Devoradores. Saiba como receber de presente esta e outras mensagens do pastor Rodrigo Ribeiro. Mais informações, ligue para 0 operadora 21 7950 4560 ou 7950 4574. Se você deseja uma oração, ligue para 0 operadora 21 7950 4560 ou 7950 4574 e que Deus te abençoe.